Olá, meu amigo, minha amiga. Aquele seu amigo e aquele seu parente que ainda se declaram bolsonaristas e que você ainda tem algum tipo de contato por uma questão afetiva, uma questão de consideração, você consegue separar ainda alguns tipos de diálogo, né? Essas pessoas andam muito tristes, andam abatidas, andam sem perspectivas, meio amarguradas, a cada notícia nova que mostra os intestinos do bolsonarismo. E essas pessoas hoje estão querendo alguma palavra de consolo. Você pode ser realista, né? Porque de repente a verdade ajuda a libertar essas pessoas, dizendo para elas que se elas estão chateadas agora, podem preparar os seus espíritos, os seus coraçõezinhos, porque mais meteoros estão chegando. E para piorar ainda esse estado de ânimo dessas criaturas, para pessoas como você e eu que habitamos o mundo civilizado, vivemos no campo da racionalidade, as coisas estão indo muito legais, tem notícias muito interessantes e essas notícias também são meteoros que mexem ainda mais com o ânimo dessas criaturas, né? Pois bem, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou fazer aqui algumas atualizações, trazer cenas muito interessantes, mas é sempre muito importante, antes de mais nada, convidar você que chegou agora, o nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, venha participar aqui do nosso portal, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, dê o seu joinha, mande seu comentário, enfim, e venha também para o nosso clube de membros, se você puder, o nosso canal de cortes. E não esqueça de prestigiar o nosso abaixo-assinado, que está bombando, está crescendo muito. Isso é muito bacana, muito gratificante. Se você quer apoiar uma pré-candidatura deste que vos fala a deputado federal para enfrentarmos a essa gente toda, para ajudarmos o presidente Lula a avançar e vencer as eleições no primeiro turno e a gente avançar com o processo civilizatório aqui no nosso país, que tem muitas notícias legais, tá legal? Então, olha, compartilhe também o abaixo-assinado, tá? Porque é muito importante, quanto mais gente tiver engajada aqui, mais a gente vai ter condição de caminhar firmemente nessa jornada, tá bom? Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Bom, entrando aqui nos papos. Primeiro, meteoro, né? Meteoro aí, gente, vai caindo meteoro o tempo todo. Moraes envia à PGR pedido de abertura de investigação sobre ligação de Vorcaro com Eduardo e Flávio. Ministro do STF quer que o Ministério Público Federal se manifeste sobre requerimento do líder do PT para incluir também o ex-presidente Jair Bolsonaro em investigação relacionada ao dinheiro do banqueiro do Master destinado ao filme Dark Horse. Gente, isso está ficando cada vez mais com cheiro de lavagem de dinheiro e de formação de um caixa, um pé de meia para essa quadrilha, para essa Orcrim, que está fora do nosso país. Porque o Flávio Bolsonaro, de repente, ele está pensando também já nesse próximo passo, né? Porque sem imunidade parlamentar aqui no Brasil, com os meteoros que estão aparecendo, vindo de todas as galáxias aí, só vai restar para ele fugir do Brasil também. E não percamos nunca de vista que o senhor Jair Messias Presidiário o tempo todo está querendo uma anistia, que é um regime diferenciado, para poder também ter essa possibilidade de fugir aqui do nosso país. Hoje está lá nos Estados Unidos o senhor Flávio Bolsonaro. A justificativa foi que ele iria se encontrar com Donald Trump. Mas esse é um álibi, gente, porque na verdade ele foi fazer acerto com o irmão dele, com o Orcrim que está lá fora, para cuidar dessa dinheirama, para cuidar como é que eles vão responder a questionamentos que estão surgindo a cada instante. Porque mais corruptos estão encalacrados agora no meio do clã Bolsonaro e a gente vai conversar sobre isso aqui. Então, ministro Alexandre de Moraes agora entrou nessa jogada também, né? Porque quem estava tocando a questão do Vorcaro era o ministro André Mendonça. Agora a gente já tem uma outra vertente que o ministro Alexandre de Moraes está cuidando de outros crimes dessas Orcrins bolsonaristas. Então vamos ter novidades aí muito em breve. Olha que notícia boa que eu comentei com vocês, que para o bolsonarismo é ruim, né? Eles dizem que tudo ia ficar ruim no Brasil, que nós vamos ter a sociedade em frangalhos, né? E o crime, enfim, esse discurso apavorante que eles têm. Mas a realidade está mostrando outras coisas em sentido contrário. O Brasil tem menor taxa de homicídio em 11 anos, mas ainda registra 42.600 mortes. É muita morte, né? Mas existem perspectivas dessas mortes diminuírem com várias ações que já estão em curso. A gente vai falar sobre elas aqui em mais encontros nossos. Uma outra notícia também muito importante que pegou assim, o Brasil com uma surpresa muito legal, muito bacana, que foi essa aqui. Brasil alcança a maior IDH da história e entra no grupo muito alto. Educação puxou o avanço do índice, enquanto saúde e renda tiveram evolução mais lenta no período analisado pelo PNUD Brasil. Isso vem logo depois dessas falas totalmente ruins de Luciano Huck, né?
O Luciano Huck deveria ler esses indicadores para, antes de falar besteira, em público, né? Eu acho que agora cabe uma retratação de Luciano Huck sobre a visão que ele tem, muitas pessoas no Brasil têm, sobre programas sociais, né, que ajudam camadas da sociedade muito importantes a saírem de determinadas situações desfavoráveis. O presidente Lula entregou hoje mais de 500 casas, né, apartamentos lá em Manaus. E aí foi uma coisa muito interessante porque está inaugurando um novo patamar de programas sociais de habitação. Eu vou falar do porquê. Isso aqui é o Lula beijando uma das pessoas, né, que está indo para esse tipo de residência, e o Lula enfatizou muito que ele queria que os próximos prédios tivessem uma varandinha, tivesse um lugar assim que fosse, enfim, que desse esse sentimento de dignidade para as pessoas, né? Então, a varandinha está aqui, foto das pessoas dentro de casa, né? E aí foi feita uma imagem num apartamento desse experimental que foi entregue. O presidente Lula, ele comemorou muito, antes de mostrar a cena, esses indicadores de DH no Brasil. E ele chama atenção para um fato que não estava na matéria. Pela primeira vez na história, o Brasil alcança o patamar mais elevado do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. O IDHM avalia o bem-estar de uma população numa escala que varia de 0 a 1. Um país é classificado no patamar de muito alto desenvolvimento humano quando atinge seu índice, atinge ou supera 0,800. E foi essa barreira que ultrapassamos, chegando a 0,805 em 2024. E aí ele vai salientando um dado aqui muito interessante, que é a desigualdade racial no nosso país também, do ponto de vista de melhoria das condições humanas, também avançou bastante. Ele coloca aqui, outro avanço significativo veio na redução da desigualdade racial. O IDHM da população negra cresceu 10,3% entre 2012 e 2024, quase o dobro da população branca, 5,5%, que partia de patamar mais alto. Bom, e aí é o seguinte, né? E as políticas, como esse dado é de 2024, nós vamos ver que na próxima pesquisa, esse índice ainda estará melhor, porque os programas sociais eles avançaram ainda mais de 2024 para 2026, né? Bom, aí o presidente Lula foi entregar um apartamento já mobiliado para servir de base para as pessoas que estão buscando esse tipo de programa habitacional para conseguirem a sua casinha, né? Então a cena foi essa aqui, ó. Meu Deus, eu nunca imaginei por isso. Meu Deus. Vem ver sua cozinha. Muito obrigada. Tem um probleminha aqui nesses áudios que é o seguinte, o pessoal lá da Secom, eles colocam umas musiquinhas de fundo e às vezes a gente não consegue transmitir os vídeos para vocês por conta dos direitos autorais, né? Eu já pedi muitas vezes para eles fazerem esses vídeos, mas não colocarem música que tem direito autoral. Tem muita música na internet que eles podem colocar, né? Vamos ver se hoje não vai ter trava aqui no nosso papo aqui portal. Vamos colocar mais um trechinho aqui. Não acredito. Tem muita coisa. Eu não acredito, presidente. Pode acreditar. Obrigado. Isso é realidade. E o Lula ficou muito emocionado também, né? O Lula, ele volta no tempo, né? Esses apartamentos aí são muito maiores do que a casinha que o Lula morava lá atrás. Uma maquininha de lavar roupa. Poxa, eu tinha uma máquina velha, agora eu vou ter uma máquina nova. Muito obrigada. Vamos ver aqui o tamanho do banheiro da sua casa. Meu Deus, quando eu vim aqui não estava assim, desse jeito, meu. Então é o seguinte, né? Foi, enfim, para essas pessoas aí é uma dignidade, é uma coisa, enfim, que tem muito valor, né? E não há Luciano Huck aí que vai conseguir manchar com as suas opiniões, que isso é um programa necessário num país como o nosso. Comentei com vocês mais cedo, muita gente comentou, essa piada pronta da produtora lá do filme, chamar Go Up, né, no inglês, mas para nós aqui fica golpe. Gente, a produtora Golpe, né? Então, é piada pronta. A dona da Golpe, produtora do filme Bolsonaro, comanda a ONG com um contrato de 108 milhões da Prefeitura de São Paulo. Gente, essa senhora aqui vai entrar pelo cano, gente, porque não tem como a senhora Karina Ferreira da Gama demonstrar que a ONG dela, a empresa dela, tem alguma idoneidade, né? Nunca fez nenhum tipo de programa de internet, pega um contrato de 108 milhões. Agora, ela é próxima do Mário Frias, esse que fazia rachadinha no gabinete dele, que está sumido nesses últimos dias, né?
enfim, porque tem outros escândalos maiores aparecendo, então ele está... Mas ele vai pegar a senha também, porque ele vai entrar pelo cano também. Essa senhora, então, virou dona da GOAP, ou da GOP, e ela tem essa ONG aqui, Instituto Conhecer Brasil. Gente, eu dei uma pesquisada aqui na ONG dela, você não consegue pegar nenhum programa, nada, é só assim fotografia e coisas abstratas, projetos educacionais. Você entra no projeto educacional, você não vê nada. Programas ESG e responsabilidade social, você entra, não vê nada. Todas as coisas que estão anunciadas aqui, não tem nada sobre os parceiros, quem são os nossos parceiros, projetos executados, o que faz. Não tem nada, 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 nada. Parece um laranjal, que a senhora aqui que mora na periferia de São Paulo está figurando agora com uma laranja mais amarela, né, no meio dessa história. Então, gente, a coisa está muito complicada para esse mundo cão, né? Castro e Vorcaro tiveram encontros em alinhamento político coincidentes com investimentos da Rio Previdência no Master. Gente, o que a polícia apurou? Que o Cláudio Castro, que comprou essa cobertura aqui no Rio de Janeiro, um homem pobre, entrou na política pobre, né? Com o Bolsonaro, né? Mas já está aí na cobertura. Ele se encontrou com o Vorcaro antes dele trocar toda a diretoria do Rio Previdência para que o Rio Previdência autorizasse o aporte de 3 bilhões na conta do Vorcaro. Isso já era de conhecimento do PL inteiro, porque isso já estava sendo discutido na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, já estava sendo denunciado. Não tem como Flávio Bolsonaro, que foi da Assembleia Legislativa, não conhecer isso que estava acontecendo. Ele foi pegar dinheiro com o Vorcaro depois que o Vorcaro já tinha apanhado dinheiro do Rio Previdência do seu parceiro, parceiro de Flávio Bolsonaro, o senhor Cláudio Castro. O senhor Malafaia poderia vir a público também explicar ao senhor Cláudio Castro, não é? Já que o senhor está devendo aí, há 5 dias que o senhor disse que queria botar para quebrar em relação ao Flávio Bolsonaro, porque o senhor classificou esse comportamento que o Flávio Bolsonaro teve como comportamento de alguém que estava na lama. E isso não é pouca coisa não, né? Então vamos relembrar aqui? Na casa de Vorcaro, já preso com toda essa lama aberta. Eu vou me posicionar em um vídeo amanhã, dia 22 de maio, sexta-feira. Aproveita que o senhor não se posicionou sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira, e você pronuncia também sobre o Cláudio Castro, né? Cláudio Castro é alvo de buscas da PF em operação contra aporte de 3 bilhões pelo Rio Previdência em fundos do Banco Master. Aí só explica, né, que ele teve com o senhor lá, o senhor pediu, né, para que Deus afastasse os homens maus da política, o senhor está ali nesse lote aqui. Cláudio Castro vai para a cadeia, sócio nesse Cavalcante, que não está livre da cadeia, o senhor Flávio Rachadinho, que não está livre da cadeia, e esse candidato do Malafaia, que é o senhor Douglas Ruas, o candidato da Orcrim de Bolsonaro, né? Infelizmente a gente fala isso, ligado ao Flávio Bolsonaro, ao Cláudio Castro. O Malafaia apresenta Douglas Ruas em igreja após romper com pais na eleição do governo. Olha, se eu fosse o Ruas, eu sairia correndo. Ruas, se você for um cara decente, um cara honesto, olha, tá na hora de você sumir daí, porque onde o Malafaia está colocando as mãos, meu amigo, minha amiga, tá dando cadeia. Isso aqui é a foto aqui, ó, Flávio Rachadinho no meio, Ruas de um lado e o Cláudio Castro do outro. Vai dar cadeia para mais gente aí. Não tem escapatória, Leo. O patriarca aí do bolsonarismo, né? Já está em cana, o Cláudio Castro está com a senha quentinha na mão, o seu Flávio está circulando para acertar as pontas dos crimes da Orcrim. Então a coisa está complicada. Estamos aguardando aí para ver se o Flávio Rachadinha vai se encontrar com o Donald Trump. Ele está achando, ou o bolsonarismo está achando, que um apoio de Trump fará alguma diferença positiva? Será que tem algum brasileiro que vai assim, nossa, o Flávio Bolsonaro é ladrão, ele fazia rachadinha, colocava miliciano, gente que matava pessoas, parente de assassinos dentro do seu gabinete, enfim, tinha uma loja de chocolate para lavar dinheiro, tomou dinheiro de um banqueiro, um dinheiro roubado de aposentado, mas enfim, é um cara legal, eu vou votar nele. Será que tem gente que vai fazer isso? Infelizmente nós sabemos que tem, né? Mas não é aquele seu parente, aquele seu amigo, não, porque esses aí estão meio deprimidos hoje. Eles têm mais explicações para serem mostradas essas figuras, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço. Olha, vamos ajudar o nosso abaixo-assinado aí, porque a gente vai fazer a diferença, tá bom? Vamos enfrentar essa gente aí com muito mais pressão, tá bom? Grande abraço, tchau!